Vamos ir para a palavra do Senhor. Eu quero começar uma série para este mês. Esta série, A Cruz de Jesus. Com o favor de Deus, iremos ter 3 mensagens, sendo esta a primeira. E vamos falar nesta ocasião, irmãos, de um resultado. É a primeira vez que eu me lembro que falo, que eu prego sobre este assunto. Vamos falar do resultado, de um dos resultados principais da crucifixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a reconciliação. Digam comigo, reconciliação. E quero que notem a maiúscula que coloquei. Não é por acaso, porque não estamos a falar de uma reconciliação qualquer. Não estamos a falar da reconciliação entre pessoas, ou mesmo entre nações ou grupos. Estamos a falar da reconciliação. Reconciliação, pronto, com Deus. Não quero fazer spoiler. Amém. Vamos ir para a palavra de Deus, irmãos. Se fazem favor, abram as vossas Bíblias aí onde está indicado Lucas, capítulo 19. Vamos ler apenas a partir do versículo 28, onde diz assim: leio a palavra no nome de Jesus. Ia caminhando adiante. Quem? Jesus. Subindo para Jerusalém. Versículo 29. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Uma pausinha, irmãos. Quantos louvam ao Senhor? Quantos têm visto maravilhas do Senhor? Pois louvem ao Senhor, irmãos. Amém, aleluia. Versículo 38, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Diga: encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém na palavra. Senhor Jesus, eterno Deus, Pai Celeste, obrigado por este tempo tão abençoado, Senhor, que nos concedes desfrutar, pelos louvores, pelo tempo de oração, pelo tempo de ensino também mais cedo. Agora, Senhor, é o tempo de proclamar a Tua palavra e é o tempo de receber, Senhor, dita proclamação com fé. Ajuda-nos, Deus, a crer, ajuda-nos a aceitar tudo aquilo que Tu tens para dizer-nos. Dá-nos corações sensíveis,
dá-nos espíritos despertos, Senhor, atentos, e que possamos não apenas ouvir e receber, mas também por obra a Tua palavra. O pedimos crendo no nome de Jesus e dizemos todos amém, irmãos. Amém. Podem ocupar as vossas cadeiras, são muito amáveis. Reconciliação. A reconciliação. Em um dia como hoje, Jerusalém estava a celebrar a Páscoa judaica, que, como sabemos, é o antecedente da ceia do Senhor que a igreja pratica. Nesse momento, irmãos, sem prévio aviso, Jesus chega. Isto, como acabamos de ler, provocou uma grande agitação na cidade, provocou também a alegria de muitos, despertou a alegria de muitos e a chatice, a raiva de outros. Sempre foi assim e sempre será assim. E Lucas acrescenta, irmãos, que ao ver a cidade, Jesus chorou sobre ela. Não era a primeira vez que Jesus fazia isto por alguém, mas era a primeira vez, pelo menos registrada na Bíblia, em que Jesus chorava pela sua cidade. E não apenas chorou, ele também lamentou, expressou palavras de lamentação por Jerusalém. Por quê, irmãos? Qual é a razão? Pronto, a mais imediata é que Jesus sabia, e ele sabe tudo, que seria rejeitado pelos habitantes de Jerusalém. Mas a principal razão do seu choro, do seu pranto, era que ele já tinha visto o juízo, o julgamento que vinha sobre Israel e sobre a sua capital, Jerusalém. Ainda ressoavam, irmãos, as vozes daqueles que estavam a louvar a Deus pelas maravilhas que tinham visto naqueles tempos, nomeadamente naqueles últimos dias em que Jesus andava aí por perto. E ainda também se ouviam as reclamações dos fariseus, que exigiam que aquela agitação parasse, eles não concordavam com aquilo, quando Jesus, num momento, levanta a sua voz, como digo, em pranto e em lamento, pelos habitantes de Jerusalém e pelos seus descendentes. Não apenas por aqueles que estavam aí, mas também pelos filhos deles, que já tinham nascido ou iriam nascer. Vamos ver novamente, irmãos, as suas palavras. Aí no versículo 42, diz Jesus: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Em espanhol diz: lo que es para tu paz. E sabemos que esse é Jesus. Aleluia. Mas agora isto, Jesus está encoberto aos teus olhos. Versículo 43. Estão comigo nas suas Bíblias, irmãos? Tenham costume de manter a Bíblia sempre aberta no sermão. É muito positivo. Versículo 43 diz: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém. Portanto, irmãos, este não é apenas um lamento, não é apenas um pranto ou talvez uma reclamação de Jesus, é também uma asseveração, é uma profecia do que estava a caminho para a cidade. Poucas décadas passariam, umas 4 décadas, e tudo isto que Jesus disse seria cumprido, irmãos. E seria cumprido ao pé da letra, como toda a profecia bíblica. Pois a dureza do coração dos judeus e a rejeição, o desprezo, o ódio com que eles trataram o nosso Senhor Jesus Cristo, a humilhação que eles causaram nele, irmãos, não lhe deixou a Deus mais remédio, não lhe deixou outra alternativa que permitir a destruição da sua amada cidade. Sempre vamos dizer isto, irmãos. Deus
não gosta de castigar, Ele muito menos desfruta. Deus castiga, irmãos, só quando já não há outra alternativa. Isto foi o que aconteceu com Jerusalém, com a nação. O julgamento que chegou foi terrível. As forças romanas, tal e como Jesus disse, não tiveram compaixão dos judeus, não tiveram compaixão da cidade de Jerusalém. E exatamente no ano 70 depois de Cristo, Tito, um general romano, cercou a cidade de Jerusalém com o seu exército, com grandes barricadas, assim como Jesus disse, e assim foi como durante muitos dias impediu a saída e a entrada dos habitantes da cidade, matando a quase todos de fome. E os poucos que conseguiram sobreviver, que a fome não conseguiu matar, foram tratados com grande crueldade pelos romanos, foram levados escravos. E não apenas Jerusalém, irmãos, sofreu esta destruição, esta perseguição, toda a nação. Isto aconteceu, e vou dizer, lamentavelmente, voltará a acontecer, porque o povo de Deus, o povo de Israel, não reconheceu e ainda não reconhece ao seu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus bom e misericordioso que tinha vindo para salvá-los, que tinha vindo para resgatá-los, não o reconheceu. Mas nesta manhã há aqui irmãos que reconhecem Jesus como seu Salvador. Há aqui um povo que lhe adora, que lhe agradece, que lhe sirve e que lhe diz: Tu és o meu Salvador. Quanto dizem comigo? Tu és o meu Salvador. Aleluia. Por que aconteceu isto, irmãos? Onde é que está, como eu gosto de dizer, a raiz do problema, o verdadeiro problema? João, capítulo 1, versículo 11, nos diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Me gusta en español porque dice a lo suyo, como hablando de un negocio, de una actividad. A lo suyo vino y luego dice y los suyos no le recibieron. Hay que citar bien las escrituras. He oído muchos hermanos que dice a los suyos vino, pero no dice así, dice ao que era seu. Aleluia. E o que era seu, irmãos, está no ecrã, era tratar com o problema do ser humano. Qual era o propósito, qual era o ministério, qual a missão de Jesus? E por que não dizê-lo? Qual o seu anseio mais profundo? Que o povo de Israel, e neste caso Jerusalém, se arrependesse e buscasse de Deus. Mas eles, como já temos visto, irmãos, que é verdade, no começo recebem Jesus com gritos de louvor, gritos de júbilo, assim como os nossos. Apenas umas horas depois o rejeitam e exigem nada menos que a crucifixão dele. Não é incrível, irmãos? Como a gente muda. Nós temos visto isto imensas vezes, irmãos. O rápido que a gente pode mudar. E como podem suspeitar, não para bem. Sim? Se fosse para bem, glória a Deus, mudou para bem, mas mudam para mal. Esquecem tudo. Isto foi o que aconteceu aqui, irmãos. Eles deram uma volta, não uma voltinha, uma volta de 180 graus. Viraram completamente as costas para Jesus, irmãos. E a pergunta que poderíamos fazer e ficar aqui com este tema, que não é o tema, é: o que lhes aconteceu? Seria fácil culpar o diabo, como às vezes fazemos. Seria fácil dizer que o inimigo tomou a mente deles e foi ele que colocou aí pensamentos de ódio contra Cristo. E às vezes acontece que Satanás opera, né? Mas acima de tudo, irmãos, diga acima de tudo, o verdadeiro problema,
A razão pela que eles condenaram o Senhor é porque se sentiram decepcionados com Ele. Desiludiram-se de Jesus, porque eles acreditavam que Jesus tinha vindo para outra coisa. Eles esperavam que Jesus os libertasse do poder romano. Eles esperavam que Jesus se convertesse num líder político, num líder militar, que depusesse a Pilatos e ocupasse a governança, talvez, da cidade, da nação, e resolvesse todos os seus problemas. Eu vou dizer assim, irmãos, acho que não estou errado. Aquele barulho, aquela manifestação era isso, era uma manifestação mais do que tudo social, política, não era espiritual. Eles estavam aí, irmãos, mas como aqueles que votam por um candidato ou outro para presidente. Percebem o que quero dizer, irmãos? Eles não tinham reparado, não tinham compreendido que o propósito principal, que a missão central de Jesus não era salvá-los de Roma, era salvá-los dos seus pecados. Porque isso é salvação. Diga comigo, salvação. Salvação não é prosperidade econômica, não é segurança física, irmãos. Como bem puderam comprovar os discípulos depois, durante a perseguição da igreja. Salvação, irmãos, é sermos livres do poder e do domínio do pecado na nossa vida. E para isto há um Salvador. Quantos conhecem o seu nome? Quem veio, como foi dito a José e depois a Maria, para salvar o povo dos seus pecados. Amém? Mas eles, o povo de Jerusalém, a maioria deles, procuravam outra coisa em Jesus. Eles procuravam, e qualquer semelhança com a atualidade, irmãos, é pura coincidência, né? Procuravam um alívio para os sintomas deste problema, desta doença, porque o pecado é uma doença, irmãos, quantos dizem amém? Eles não queriam ser curados do pecado, desta doença espiritual. Eles apenas queriam que Jesus lidasse, resolvesse os sintomas. Oh, aleluia! Mas como bem sabemos, irmãos, uma doença nunca pode ser curada se o doente somente está disposto a lidar com os sintomas. Não pode ser curada assim. Há que atacar a raiz, há que atacar o verdadeiro problema. No contrário, ou em caso contrário, a doença vai agravar-se, vai crescer. E é por isso que Jesus veio, irmãos. Ele não estava, nem nunca vai estar entretido com sintomas. Quando Jesus chega, ele sempre trata com a raiz do problema. Quantos podem ver isso nas Escrituras? Se lembram, irmãos, fora das notas, quando aqueles dois irmãos discutiam por causa de uma herança, e um deles pedia para o Senhor ajuda, assessoria legal. Senhor, diz para o meu irmão que parta comigo a herança. E Jesus não ficou distraído com essa questão, irmãos. Ele respondeu: eu não sou juiz, eu não sou partidor de vocês. E depois fala com os seus discípulos que estavam aí e diz: tenham cuidado com a avareza. Amém? Jesus não trata com sintomas, trata com raízes. Ele pode ver a avareza no coração daqueles irmãos. Esse era o problema não era a herança. Um exemplo bíblico apenas. Jesus, irmãos, veio com um ministério de reconciliação. E é por isso que, e apesar de que ele já sabia o que lhe ia acontecer, o sofrimento que ele ia enfrentar nos próximos dias, ele continuou a aproximar-se de Jerusalém. E é paradoxal que Jerusalém signifique cidade de paz, quando o que menos tinham aí nessa altura, e no resto da história de Jerusalém, anterior e posterior também, derradeira, foi paz. Nunca houve paz em Jerusalém, pelo menos não por muito tempo, irmãos. E não apenas em Jerusalém, em Israel todo.
A história sempre tem sido de guerras até hoje. Sim? E não apenas em Israel todo, irmãos, no mundo inteiro. O mundo não conhece a paz. O mundo não é capaz de alcançar, de conquistar a paz, pois, como diz João, o mundo é inimigo de Deus. E, portanto, e sendo assim, o homem, o ser humano, nunca, irmãos, pode ter paz. Foi por isso que Cristo veio, temos que lembrá-lo, para dar-nos perdão, para dar-nos a paz que vem do perdão e para dar-nos a reconciliação, que só é possível quando temos sido perdoados e também quando estamos dispostos a perdoar. Aí, para que abram a vossa Bíblia, em 2 Coríntios 5, 19, declara, e isto tem a ver com o que temos estado a ensinar nas quartas, que Deus estava em Cristo. Vou ficar apenas com essa primeira parte. Deus estava em Cristo. Fazendo o que, irmãos? Reconciliando consigo o mundo. Eu gosto muito desta escritura, irmãos, porque, entre outras coisas, fala da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não diz que Jesus estava a reconciliar o mundo com o Pai, diz que estava a reconciliá-lo consigo, revelando que Ele é o Deus do Velho Testamento que está aí na cruz do Calvário. Amém. E se alguma dúvida houvesse sobre o que estou a dizer, está a primeira frase, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Glória a Deus. E há algo muito importante a seguir, diz, não lhes imputando os seus pecados. En la Biblia en español me resulta interesante que el traductor agregó la palabra o la frase a los hombres. En portugués no quedó así. Entonces en español dice, no imputando a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta, dice en realidad. Glória ao Senhor. O que significa, irmãos, que Jesus estava aí na cruz trazendo perdão. Aleluia. Quem agradece ao Senhor pelo seu perdão? Aleluia. E aí está, irmãos, no perdão e na reconciliação da qual fala Paulo, o principal propósito da cruz de Jesus Cristo. Conseguir propiciar a reconciliação entre Deus e os homens. Agora, se estão aí comigo em 2 Coríntios, na segunda parte do versículo, Paulo acrescenta algo que já não é para o mundo inteiro, agora é para nós, a igreja, os que já fomos reconciliados. Diz que agora o Senhor pôs em nós, e em espanhol diz, nos encarregou, colocou sobre nós a palavra de reconciliação. Há por aí alguma versão moderna que diz o ministério da reconciliação. É a mesma coisa. Quantos agradecem ao Senhor por esta palavra? Aliás, esta missão, este trabalho que nós, a igreja, temos. Qual? Reconciliar. Já Jesus fez a reconciliação na cruz, mas nós temos um trabalho que fazer. Amém? Versículo 20, leia-o comigo, diz, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E sempre que em português diz da parte de Cristo, em espanhol diz em nome de Cristo. É a mesma coisa. Que somos, irmãos, embaixadores em nome de Cristo, através dos quais Deus roga. Aleluia. E acrescenta mais ainda, rogamos-vos, pois, da parte ou em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, irmãos? Se lembram do pedido que eu fiz antes de começar a pregar? Temos que trazer amigos, né? Paulo fala em rogar. E não é a primeira nem a última vez que ele usa esse verbo. É o que nós temos que fazer. Quantos têm um amigo, um colega, um familiar que está perdido? Que está condenado, está indo para o inferno? O que temos que fazer, irmãos, como igreja,
como ministros da reconciliação que todos aqui somos, temos que rogar a essas pessoas que se reconciliem com Deus. Esse é o nosso ministério, esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, reconciliar os homens com Deus. É o pedido também do apóstolo Paulo, o rogo dele, que vos reconcilieis com Deus. E esse deve ser também o nosso rogo, irmãos. Olhem para mim, se fazem favor, irmãos. Não se trata só de cantar. Não se trata apenas de chegar à igreja e de entregar os nossos dízimos. Nem sequer se trata apenas de ensinar e de pregar, coisa que fazemos com muito prazer. Não é apenas isso, irmãos. Do nosso coração deve sair uma súplica, deve de sair um clamor, deve de sair um lamento, um pranto, um choro. Aleluia! Quase como uma queixa, irmãos. Assim como saiu de Cristo quando viu a cidade de Jerusalém e pôde ver com os olhos do Espírito a grande destruição que vinha sobre ela. A grande tribulação está a caminho, irmãos. Quantos que veem jornais de notícias podem ver que o mundo está a piorar? Isso não deve servir apenas para dizer, o que está a fazer Trump com as tarifas. Deve ser, irmãos, para orar mais, deve ser para jejuar mais, deve ser para evangelizar mais, para avisar-lhe às pessoas que está a caminho à destruição e rogar-lhes que se reconciliem com Deus. Paz de Cristo. Eu me lembro de um irmão que me surpreendeu na Colômbia. Estávamos recém-chegados, tínhamos meses aí a morar em Medellín, e chegou pela primeira vez uma família, e depois do serviço o irmão me rogou que eu o reconciliasse com Deus. Ele tinha estado afastado, o seu casamento estava em sérios problemas, tinha uma situação aí muito dura, muito difícil. Eu me lembro que nunca tinha feito isso assim, de uma maneira cerimonial, nunca o tinha feito, pois não tem sido um costume da nossa igreja, mas ele me pediu, eu quero que o pastor me reconcilie com Deus. E eu me comprometi com ele, irmãos, e no seguinte domingo fez aquilo pela primeira vez, mas não pela última vez, porque a partir daí comecei a fazer isso com muitas pessoas que vão para o mundo depois de estar na igreja e depois regressam. Alguém talvez se lembra de uma irmã que aqui voltou há um tempo atrás e eu a reconciliei com Deus. Lamentavelmente ela voltou novamente a recuar, mas temos que continuar a orar, irmãos, por aqueles que neste momento estão inimizados com Deus. E voltando para esse testemunho, irmãos, me lembro que o reconciliamos ao irmão, começou a congregar umas semanas, e eu viajei para outro país quando o irmão sofreu um acidente muito grave. Ele ia na sua moto e um caminhão o atropelou, e aí morreu instantaneamente o irmão. Mas graças a Deus, porque ele foi embora deste mundo reconciliado com Deus. Paz de Cristo, irmãos. Por que estou a dizer isso? Porque a gente não imagina o que vem, não imagina o futuro. Eu estava aqui a falar com os alunos de Discipulado 4, que nós nem sabemos o que irá acontecer nos próximos segundos, no próximo minuto. Não sabemos o que irá acontecer quando sairmos daqui do santuário e formos para a nossa casa. Não sabemos, não conhecemos o futuro, irmãos. Se os pecadores e a gente que está sem Deus pudesse ver o futuro, ou pelo menos imaginá-lo, irmãos, e pudessem descobrir o que está prestes a acontecer com eles e com este mundo, mas não podem. Não conhecem isto, não sabem, são ignorantes, são incapazes. Como disse Jesus, está encoberto aos seus olhos. Eles não conhecem o que a sua paz pertence, não sabem o que é para a sua paz. E a razão, irmãos, é que o Deus deste século, segundo os Coríntios 4:4, Satanás
diz apóstolo Paulo, cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqui novamente, voy a decirlo en español, una pincelada de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Diz que Jesus é a imagem de Deus. Amém? Ele é a glória de Deus. Ele não é uma segunda pessoa que antes existiu e chegou ao mundo. É Deus mesmo manifestado, irmãos. E o seu Evangelho e a luz do seu Evangelho, pela sua graça, tem resplandecido sobre as nossas vidas. Alguém tem que dizer obrigado, Senhor. Amém. Mas há muitas pessoas, montes delas, de facto são a grande maioria, que estão cegas. Amém? Que não conhecem a Deus, nem podem, nem são cientes do grande perigo que correm neste momento. E não estou a falar do perigo das deportações, dos assaltos, do Covid. Estou a falar do perigo da sua alma que está indo para o inferno. Porque esse é o maior perigo, irmãos. A gente se cuida de muitas coisas, mas não cuida a sua alma. E não percebe, não entende que está condenada. Mesmo o religioso deste mundo, e ainda o mais religioso, o que é um cego. É um ignorante total do mundo espiritual. Dizem os comentaristas, a falar de religiosos, que na festa anual da Páscoa judaica, lá na Jerusalém daquele tempo, se sacrificavam cerca de 250.000 cordeiros. Vou pedir que os jovens repitam essa cifra: 250.000 cordeiros. 250.000 de cordeiros a cada ano, irmãos. Isso é muito animal. Isso é muita carne, né? Aleluia. Agora, quero que imaginem, irmãos, que um cordeiro aproximadamente alimenta 10 pessoas. Umas 10 pessoas podem comer como um cordeiro. Se multiplicarmos 250.000 cordeiros cada Páscoa por 10 pessoas, sim, podemos ver que da Páscoa em Jerusalém participavam não menos de 2,5 milhões de judeus. Por que digo não menos? Porque eles tinham crianças que ainda não participavam. Tinham outras pessoas com eles, judeus que tinham servos que não eram judeus. Podem imaginar, irmãos, Lisboa toda com os seus 18 concelhos tem mais ou menos essa cifra, 2,5 milhões. Estes 2,5 milhões vinham cada ano para celebrar a Páscoa judaica. Era uma parafernália imensa, irmãos. Era uma religiosidade enorme. No entanto, e com toda essa religiosidade e com toda essa fastuosidade de sacrifícios que eles faziam, irmãos, não puderam perceber que aquele que vinha entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, era o próprio Deus, era o Criador deles, era o Salvador das suas vidas. Não puderam percebê-lo. E por tal razão o rejeitaram insolentemente, irmãos, porque o homem pecador é muito insolente. Paz de Cristo. Não vou chatear-me. Mas é incrível, né? É interessante também, irmãos, que 500 anos antes, 5 séculos antes, o profeta Zacarias, como está indicado aí, tinha falado sobre aquele dia. Ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Quão clara que foi a profecia, né? E os judeus conheciam a profecia, eles sabiam. E acho que por isso também aceitaram Jesus no início, porque reconheceram que ele era aquele do qual Zacarias falou. E já dissemos
a razão que os moveu, né? Que eles achavam que Jesus vinha para estabelecer um reino visível entre eles, que vinha para satisfazer as suas expectativas naturais e, entre parênteses, egoístas. Mesmo, isto é também incrível, irmãos, os discípulos de Jesus eram dessa ideia. Os próprios discípulos de Jesus pensavam assim também. E é por isso que Salomé, a mãe de Tiago e de João, pede para Jesus que os seus filhos se sentem de um lado e do outro do trono. Aleluia. Muitos temos pensado que ela estava a falar do trono no céu. Não, ela estava a falar do trono em Jerusalém. Amém? Ela queria ver os seus filhos aí junto com Cristo como príncipes, né? E Jesus, irmãos, ao ver todas estas coisas, ao ver esta confusão tão grande, o que sente é compaixão. Sente tristeza, como já vimos, porque, embora estavam a proclamá-lo como rei, na verdade, eles não entendiam nada. Quantos conhecem uma pessoa assim que não entende nada, irmãos? Todos conhecemos pessoas assim, né? E podem ler a Bíblia inteira, irmãos. Podem estar uma vida na igreja. Não vou falar dos que estão fora. Há também muitas Salomés dentro da igreja. Há também muitos Tiagos e muitos Joãos. E há de tudo. Pessoas que não entendem, irmãos. Que pensam que entendem, mas não entendem. E é por isso, Romanos 1:21, se estão aí, procurem. Diz que tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como a Deus. E parece uma contradição, mas o verbo grego que é usado aqui como conhecido a Deus, na verdade refere-se a ter visto a Deus. Não é que conheceram o íntimo de Deus, mas viram a Deus. Aleluia. Está a falar do mesmo. Eles viram a Jesus, irmãos, mas não o glorificaram como Deus. O glorificaram como outras coisas, como o Messias, o Salvador de Israel, etc. Mas não o reconheceram como Deus e ainda não o reconhecem. Eu deixei um comentário na escola Segue-me nesta manhã, quando limos Isaías 53. E falei em que é um capítulo proibido para os judeus. Por quê? Porque esse capítulo descobre que Jesus é Deus e eles não querem aceitar isso. Quantos podem dizer junto comigo, tu és Deus, Senhor Jesus? Estas pessoas, irmãos, buscam a Deus, mas pelo caminho incorreto. O buscam por meio da religião, o buscam por meio de uma suposta espiritualidade, lhe pedem favores, oram por coisas ou rezam por coisas, até lhe propõem pactos, entre aspas, pactos, como uma troca de coisas. Se tu fizeres isto, Deus, eu vou fazer isto. Mas não sabem quem é Deus. Não sabem. E não podem saber também. Porque eles não foram reconciliados com Deus. Ainda não têm nascido de novo. Aleluia. Esta é a razão pela qual nós ensinamos os discípulos, os alunos, a orar depois do batismo. Amém? Não estamos a dizer que não orem antes, têm que orar antes, têm que jejuar antes, têm que fazer muita coisa. Mas a oração que Deus vai ouvir realmente é a oração daquele que já foi reconciliado com Ele. E como somos reconciliados com Ele? Por meio da nova nascença, por meio do novo nascimento. Estão comigo, irmãos? Quando a pessoa ainda não foi reconciliada, ainda não conhece a Deus, obviamente vai desenvolver um conceito estranho de Deus, um conceito próprio, carnal, individualista, egoísta, egocêntrico, etc. E é por isso que ela nunca consegue discernir o que é espiritual. É o que fala Paulo também aí em Coríntios, que as coisas espirituais não podem ser discernidas pelo homem natural. Amém?
A pessoa que não é reconciliada com Deus não pode também desenvolver uma relação com Deus. E muito menos, como Jesus próprio disse, pode ver o reino de Deus. Vê pessoas, vê um serviço como este, escuta os louvores, etc. Mas não consegue ver o reino de Deus, porque este reino não é deste mundo, é espiritual. Alguém tem que dizer glória a Deus. Tem um conceito do reino de Deus torto. Acreditam, como os judeus de Jerusalém, que o reino de Deus é comida, é bebida, é passeios, é prazeres terrenos e outras coisas da carne. Mas Romanos 14, 17, que não está aí por se quer anotá-lo, Romanos 14, 17, nos ensina que o reino de Deus é justiça, é paz ou gozo e é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmãos, é perdão dos pecados. O reino de Deus é vida eterna com Cristo Jesus. Aleluia! Pergunta para o teu vizinho: tens vida eterna? Porque se não tens, então não estás no reino ainda. E se tens, então tu és cidadão do reino. Amém. E o propósito disto tudo, irmãos, está escrito aí, é que conheçamos a Deus. Quando Paulo escreve, por exemplo, fora das minhas notas, e fala do seu sonho, do seu alvo, daquilo que o fazia tremer sempre. Não era simplesmente ir para o céu e lá ter uma morada celestial. Era o facto de um dia ele poder ver face a face a Cristo. Amém. O que ele mais queria, irmãos, era conhecer aquele cuja luz o deixou cego no caminho de Damasco, mas ele não conseguiu ver Jesus mesmo. E ele queria um dia poder estar cara a cara com Cristo. Quantos mais querem também? Aleluia. O que temos que fazer, irmãos? Dispor-nos para agradar a Jesus. Porque quando a gente realmente se dispõe para agradá-lo, para servi-lo, para trabalhar para Ele, aleluia. Quando as pessoas estão dispostas a manter-se neste estado do qual estamos a falar, que é da reconciliação, porque a reconciliação não é um sucesso, é um estado de vida. Vale mais que a vinda do Senhor nos apanhe reconciliados, irmãos, com Ele e com os irmãos. Amém. Não é que tenho ceia do Senhor na sexta, tenho que reconciliar-me, tenho que jejuar, tenho que resolver isto, aquilo. Irmãos, esse deve ser o nosso estilo de vida, deve ser o nosso natural estado. Viver os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, reconciliados com Deus. Não escuto muitos améns. Mas é a única maneira de sermos perdoados, é a única maneira de ter o enchimento do Espírito Santo, é a única maneira de andar em vida nova, como diz também Coríntios, a única forma, irmãos, de andar no Espírito, em amizade com Deus, abraçados de Deus, como uma esperança. Quantos têm esperança? Sim, é uma esperança diferente, nova, não tem nada a ver com a esperança que antes tínhamos. Eu partilhei um vídeo de um conhecido teólogo, pregador, com os homens da igreja, e ele está a fazer uma entrevista a um profissional dos meios de comunicação. E por aí, pelo final, perto do final do vídeo, o pregador, o teólogo, que é pastor também, testemunha que ele antes era comunista e tinha suas esperanças postas nos líderes comunistas. Mas depois desiludiu-se muito disso, conheceu Jesus e fez-se cristão. Glória a Deus. E então ele aí fala da nova esperança que Jesus lhe deu. Porque os líderes humanos, irmãos, os governos, os sistemas, as ideologias, todas elas falham, irmãos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nunca vai falhar. Nunca vai mentir, nunca vai esquecer uma promessa, nunca vai deixar cair uma só palavra. Aleluia! Tudo o que ele disse que faria, o fará. Quanto dizem amém, irmãos?
E é por isso que nós temos paz. Cumprimenta o teu irmão e diz-lhe: paz de Cristo. Aleluia, Manel, podes vir para o piano. Músicos, venham todos. Num instante vamos cantar, irmãos. Aleluia. Não temos essa paz utópica de Jerusalém, que somente tinha paz no seu nome. Aleluia. Não temos essa paz que o mundo promete e nunca consegue, irmãos. Temos a verdadeira paz que vem do céu. Porque temos esperança, irmãos. Porque lá no céu existe uma cidade diferente de todas as que tu e eu conhecemos. Uma cidade muito melhor do que sempre temos sonhado. Uma cidade onde habita a justiça, onde habita a verdade. Aleluia, porque aí está Jesus, glória a Deus. E aí viviremos para sempre com o Senhor. João, aí Apocalipse 21:10. João, quem andava no Espírito, quem, a diferença daqueles outros, tinha uma visão espiritual. Diz, de facto, literalmente, em espírito levou-me a um grande e alto monte. E chama a minha atenção porque na Bíblia em espanhol diz en el espíritu con mayúscula. Que la mayúscula es algo que los traductores agregan a veces a discreción, porque en el griego no existen mayúsculas. Todas son mayúsculas en griego. Mas na Bíblia em português diz espírito em minúscula, porque este tradutor entendeu que João estava a falar do seu próprio espírito. E eu acho que isto é certo. Que João foi levado no seu espírito. O espírito de João é que foi levado, porque esta carne não consegue entrar lá no céu e sobreviver. Não pode. Mas no espírito ele foi levado. E diz: mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Eu quero que tu feches os teus olhos por um instante e imagines, ou tentes imaginar pelo menos essa cidade. Que também é chamada de Nova Jerusalém, aí em Apocalipse. Muito diferente de Sintra ou Lisboa ou Eiras, ou ainda de Jerusalém terrenal. Cidade cujo nome significa paz eterna. Paz eterna. Porque não haverá nada aí que quebre a paz. Não haverá nada que produza temor ou pranto, o que nos afaste de Deus, porque já não haverá pecado e já não teremos necessidade de estar a reconciliar-nos. Aleluia. Quantos querem ir para aí, irmãos? Não sei tu, mas eu quero ir, mas não sozinho. Eu quero levar os meus comigo. Quantos têm família aqui? Quantos têm amigos? Pelo menos eu gostava de poder levar os meus amigos comigo. E os meus parentes. Mesmo aqueles parentes que não se portaram muito bem comigo. E tenho vários. Mas como eu também nem sempre me portei bem, por acaso não sou melhor do que eles, nem mereço mais do que eles ir para o céu. E que condição, irmãos, é que temos que cumprir para isto? É simples, estar reconciliados. E assegurar-nos de reconciliar outros também. Como faço isto? Eu devo orar por isto. Eu gostava de fazer um teste aqui. Quantos oraram por mais alguém nesta semana? Ao acordar na manhã, ao deitar-se na noite, no meio-dia, na tarde. Orar, interceder, como já estiveram a falar no discipulado e falamos também nos grupos vida. E como disse um pensador cristão, interceder é a dimensão mais profunda da oração. Temos que fazê-lo, temos que pedir a Deus, temos que rogar a Deus, temos que chorar
ante a Deus, irmãos, por eles. Mostrar o mesmo tipo de compaixão por eles que Jesus mostrou por mim, por ti. Glória a Deus. Quantos dizem amém? Eu me lembrei de um testemunho, estava a partilhá-lo com um irmão mais cedo. Quando tivemos uma vigília, Isabel vai lembrar-se disto. E a vigília acabou lá em Medellín, há por volta de 10 ou mais anos, praticamente 15 anos. Íamos no nosso carro, 5 da manhã. Foi uma vigília de um 31 de dezembro, para o começo do novo ano. E a cidade estava tranquila, irmãos. Não havia ninguém na rua. Nós que já tínhamos tido outros dias de celebração aí, tínhamos tido a oportunidade de outras festas, e sempre víamos vidros partidos nas ruas e garrafas de álcool e polícia por todas as partes e brigas e janelas partidas, imensas coisas. Nesse dia não havia nada disso. Te lembras, Isabel? A igreja tinha estado num tempo de consagração, de oração, nas madrugadas, etc. E eu me lembro que, estando detidos num semáforo, disse para ela: não sentes que há paz na cidade? Há uma paz muito grande. Pronto, irmãos, passou o primeiro do ano, chegou o 2 de janeiro, acho que foi no ano 2012, e apareceu uma notícia grande em todas as partes. Estavam surpreendidas as autoridades, porque pela primeira vez na história da cidade, durante toda essa semana, desde o Natal até o fim de ano, 7, 8 dias, não tinha acontecido nenhuma morte, nenhum assassinato, nada. Estamos a falar de uma cidade de 5 milhões de habitantes. E ninguém podia explicar como é que isso aconteceu. Te lembras, Isabel? Está nas notícias. Esta semana me lembrei de outra, e essa até a descarreguei, a tenho aqui, do ano 2011, anterior a isto que acabo de partilhar. Abrimos um grupo vida num bairro de Medellín, um dos piores, chamado Vila Formosa, Villa Hermosa, que de Formosa não tinha nada, irmãos. Era a comuna número 8. A cidade de Medellín divide-se em 15 comunas. Sim? As primeiras são as que estão embaixo, as maiores, números mais altos, já estão nas montanhas, e onde acontecem todas aquelas coisas horríveis. Morrem muitas pessoas aí todos os dias, tipo as favelas de Rio de Janeiro, igualzinho. E começamos um grupo vida aí em Vila Formosa. Era tão perigoso, irmãos, que a polícia não se atrevia a entrar, nem o exército entrava. O exército tinha acordoada a zona, tinham soldados ao redor, sacos de areia, e quem ultrapassar isso era por conta dele, sob a sua responsabilidade. Sempre que íamos, o exército pedia o documento, e eu levava um irmão, 2 irmãos. Eu não levava a minha família. Alguma vez foste, Isabel? Uma vez somente levei a minha família aí, porque pediam documentos e depois diziam: não somos responsáveis pela sua vida, e entrávamos. Muitas vezes, irmãos, estávamos na reunião e começavam as balas. Sim, as pessoas começavam a fugir, a correr, deixavam casa, deixavam tudo, irmãos, fugiam para baixo, corriam, porque estavam aí gangues, se diz? 2, 3, 4 gangues a brigar entre elas, irmãos, e tinham fuzis, armas muito fortes, incrível. Parecia uma guerra. Era uma guerra. Mas começamos a orar. Lo voy a contar en español para ir más rápido, hermanos. Una mañana de mayo de 2011, abro el periódico de Medellín, que se llama El Colombiano, y decía: esto es insólito, 10 bandas armadas se pusieron de acuerdo
y decidieron reconciliarse, decidieron entregar las armas y ellas llamaron a la policía para que viniera a hacer de testigo. La policía no lo creía, no se querían meter ahí, pero vinieron un montón de policías, como 50, y eran cientos y cientos de delincuentes con camisetas blancas por iniciativa de ellos. Ninguna ONG, ninguna ONU, nadie vino a proponerles aquello. Fueron ellos que dijeron: ya no podemos seguirnos matando, ya no podemos seguir haciéndole esto a nuestros barrios, nos vamos a hacer amigos. Y trajeron todas las armas ahí en una plaza, plena luz del día, hermanos, y la policía recogió las armas y se las llevó, y llegó la paz a Villahermosa. Aleluia. Foi para isto que Cristo veio, irmãos. Foi para isto que Jesus foi à cruz do Calvário. Foi para isto que Ele sofreu. Para isto foi que Ele morreu. Para isto foi que Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ressuscitou para oferecer perdão, para oferecer reconciliação, para fornecer uma nova esperança e que a gente possa conhecer-lhe. Aleluia, aleluia. E é para isto que Cristo nos tem chamado, a ti e a mim, e nos envia, para que levemos a palavra da reconciliação, da sua reconciliação em maiúscula. Por que não levantas as tuas mãos para o céu? E junto comigo lhe pedes ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu quero um coração pacificador. Eu quero ser um pacificador, irmãos. Eu quero ouvir alguém fazer essa oração simples, mas poderosa. Eu quero ser um pacificador, Senhor. Porque diz Mateus 5:9 que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aleluia. E o que é um pacificador, irmãos? Um reconciliador. Senhor, oramos a pedir-te um ministério de reconciliação nesta igreja. E por que não, Senhor, reconhecer, assim como foi dito de Jerusalém mais cedo, que esta nação, que a Lisboa e as cidades e povos de Portugal, Senhor, têm feito tantas coisas que te ofenderam, que te afastaram, que causaram, Senhor, tudo o que vemos em Portugal, na sua história e ainda na sua atualidade. Mas obrigado, Senhor, porque cá está a MAP. Levanta as tuas mãos, irmão, e agradece-lhe ao Senhor. Orem. E junto comigo peçam ao Senhor um coração reconciliador, uma palavra de reconciliação, um ministério de reconciliação, um ministério de paz. Aleluia, que leve paz, mensageiros de paz que estão a ouvir-me, que leve esperança, que leve graça, compaixão, misericórdia. Esta é a semana em que lembramos estas coisas. Senhor, dá-nos olhos como os teus que choraram por Jerusalém, um olhar de amor, Senhor, pelos perdidos. Dá-nos, Senhor, um olhar de compaixão, como falávamos no domingo passado, um olhar de graça, um espírito compassivo, misericordioso, que sinta a mesma classe de dor que tu sentiste, Senhor, quando olhaste para aquela cidade. Dá-nos, ó Senhor, um espírito de perdão como o teu, que apesar de saber o que ia acontecer-te,
e dos grandes sofrimentos que eles iam provocar-te, Senhor, ainda assim os amaste e ainda assim rogaste por eles. Oh, ajuda-nos, Senhor Jesus, como igreja, a afastar da nossa vida o interesse pessoal, o pensamento individualista, o espírito daqueles religiosos que olhavam para outra parte, Senhor, quando viam a necessidade, quando viam as almas perdidas. Senhor, queremos ser reconciliadores, pacificadores, mensageiros das boas novas de salvação. Queremos ser uma igreja de oração, Senhor, uma igreja de jejum, uma igreja que esteja disposta a clamar, Senhor, e voltar a clamar, Senhor, e insistir às vezes que for necessário, rogar, Senhor, assim como rogaram os apóstolos e tu próprio, a te ver, Senhor, a reconciliação dos perdidos contigo. Quem concorda, quem quer neste momento que o Senhor lhe entregue esse ministério de reconciliação, diga amém aquele que o quer. Todo el que quiera recibir un ministerio de reconciliación, diga amén. Venga para el altar, por favor. Vengan al altar, por favor, hermanos. Les voy a pedir en el nombre de Jesús que se acerquen. Aproxímense más, irmãos. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Saben lo que va a acontecer en este momento, hermanos? ¿Saben lo que va a suceder? Aproxímense más, irmãos, por favor. Há muito espaço. O Senhor vai pôr os seus olhos em vocês. O Senhor vai pôr o seu coração em vocês. Ele foi o primeiro em trazer o ministério da reconciliação, mas não o último, porque aqui estamos nós ainda. E temos uma missão que cumprir. E temos uma tarefa para fazer. Temos um propósito pelo qual viver. Quero convidar também o nosso irmão Román que venha, se faz favor. Quero orar por si também. No nome de Jesus Cristo. Eu vou ungir cada um neste momento. Mas tu tens que acreditar. Algo vai acontecer nos próximos dias, irmãos. Algo grande. Assim como aconteceu lá em Medellín, já falei. Aleluia. Algo vai começar a acontecer. Mudanças vão começar a acontecer. Primeiro na tua casa. Primeiro na tua casa, no teu casamento, no teu lar. Depois no teu prédio. Pessoas que não te cumprimentavam vão começar a cumprimentar-te. Que nunca sorriram vão começar a sorrir para ti. Vais achar graça perante os olhos dos teus vizinhos. Depois vais ver mudanças no teu trabalho. Entre os teus colegas. Algo diferente. Porque o diferente és tu. Aleluia, vais ver mudanças na rua. Pessoas vão começar a aproximar-se de ti e pedir a tua ajuda. Como diz a Bíblia, muitos virão a pedir o teu favor. Muitos, aleluia. E tu vais falar-lhes do perdão de Deus, do amor de Deus. E tu vais orar por eles. E tu vais conduzi-los ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Esse é o pacto que Deus quer ouvir. Aleluia, essa é a troca que Deus lhe interessa. Podes levantar as tuas mãos e pedir a Deus por isto no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Recibe, hermano, tanta necesidad. Oh Jesucristo, ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. Sí, mi Dios.
No nome de Jesus. Levanta tua voz. Levanta tua voz, igreja. Faz um rogo ao Senhor. Oh, hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Bendícelo, Señor. Te pido perdón. Oh, por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo. Recibe. Oh, sí, Señor. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ajuda-me a olhar com teus olhos. Eu quero sentir com teu coração. Não quero viver mais sendo insensível. Há tanta necessidade, oh Jesus Cristo. Peço-te a paz para minha cidade. Peço-te perdão por minha cidade. Agora me humilho e busco teu rosto. Para quem irei, Senhor, se não a ti? Peço-te a paz para minha cidade. Peço-te perdão por minha cidade. Agora me humilho. Oh, Jesus, ¿a quem irei, Señor, si no a ti? Vamos a pedirlo una vez más. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Pídele ao Senhor. Igreja MAP, pede para o Senhor. Dame os teus olhos, Senhor. Oh, dame o teu coração, Senhor. Siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Sí, Jesús. Un ministerio de reconciliação. Peço-te a paz, Jesus. Peço-te a paz para minha cidade. Peço-te perdão por minha cidade. Agora me humilho e busco teu rosto. ¿A quem irei, Senhor, se não a ti? ¿A quem irei? ¿A quem irei? ¿A quem irei, Senhor, se não a ti? Oh, só tu tens perdão.
Aleluia. Este é o momento de levantar as nossas vozes. Alça tua voz.